Músculos que provam se o cara tá ou não tá usando o suco. É isso aí, meu querido. Hoje, então, a gente vai classificar aquilo que é possível de ser construído de forma 100% natural, até os sinais que apontam que esse cara aqui, ele tá mamando trembo, entendeu? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ter 4 grandes critérios para nos ajudar nessa classificação. O primeiro critério é se existe uma dificuldade natural de hipertrofia para essa musculatura em específico. O segundo critério é a disponibilidade de receptores androgênicos presentes nesse músculo. O terceiro critério é se existe uma dificuldade genética comum para o desenvolvimento dessa musculatura. E o quarto critério é se essa musculatura, quando bem desenvolvida, quando exuberante, se ela tem uma presença frequente em físicos que sabidamente estão aditivados versus físicos que sabidamente são naturais, tá? Então esses são os nossos 4 critérios, né? É claro também, quando a gente pensa na hipertrofia muscular, também, se o cara tá com hipertrofia muito, mas muito acima da média, em qualquer musculatura que seja, tá? Qualquer musculatura que seja, ou em todas ao mesmo tempo, é óbvio aí que vai indicar também um elemento como esse. A gente tá pensando aqui naquilo que é possível e nas diferenças entre cada uma das musculaturas, pensando na construção de um físico, né? Então se o cara tá, porra, sei lá, 110 quilos seco, porra, não preciso falar mais nada, né? Agora, um outro elemento que a gente tem que levantar também é que em algum momento do vídeo, alguém vai levantar a mão e vai falar: pô, Rodrigo, mas eu conheço um cara e esse cara, ele tá natural, mas ele tem essa musculatura aí, no talo e tal. E bicho, é aquilo que eu vou te falar, né, cara? A exceção é um exemplo do burro, né? Porra, com todo respeito, mas, porra, se você é um cara que tá se pautando na exceção pra tudo na vida, você tá maluco, você tá delirando, tá certo? Então, com certeza, haverão exceções muito pontuais, enfim. Também não precisa falar sobre isso. E o terceiro ponto, cara, é que é óbvio, a gente não consegue cravar com 100% de certeza se o cara tá usando ou não. Por quê? Porque, cara, mal e mal o exame consegue fazer isso, não é? Então, a única pessoa que pode cravar se o cara tá usando é ele mesmo. Ele pode falar, porra, eu tô usando ou não tô usando. O que a gente pode entender aqui são os sinais, entender aqui até onde vai a linha do plausível e daquilo que já começa a cheirar como mentira, maravilha? Então, o primeiro item da lista, aqui, o primeiro critério de avaliação, cara, vai ser o abdômen, tá? E aqui, cara, o abdômen, vamos lá. Se o cara tá com essa condição aqui, pô, meu irmão, 100% no uso, tá? E aqui, ó, vou até dar um zoom pra você poder captar o que eu tô querendo dizer, beleza? Se o cara tá gomão, desse naipe aqui, gomo aparente pra caramba, com, porra, você consegue botar o dedo entre um gomo e outro aqui, hipertrofia máxima de abdômen, condição, porra, legal pra caramba, percentual de gordura baixo, em alto volume de massa muscular. Então, esse conjunto, né? E aí a gente sabe do triângulo, né? Daquela tríade que existe, aonde numa ponta tá o natural, na outra ponta tá o cara ser grande, na outra ponta tá o cara ser seco. Então, o cara pode ser natural e grande, mas não consegue ser seco, o cara pode ser natural e seco, mas não consegue ser grande. E o cara pode ser grande e pode ser seco, mas daí ele não vai ser natural, né? Então, nesse sentido, quando a gente para pra analisar essa figura, onde a gente tem um cara que tá com o abdômen altamente hipertrofiado, percentual de gordura no chão, e ainda carrega um bom nível de massa muscular, porra, é muito, assim, no mínimo é muito, muito, muito suspeito, um alerta máximo que se liga, e de fato é bem provável que esse cara esteja aí fazendo o manejo do suco, tá? O próximo item da lista aqui, o próximo músculo a ser analisado é o bíceps, tá? E, cara, o bíceps, assim, ó, de boa, tá? De boa. Por quê? Primeiro que a gente observa, pensando em volume de treino da rapaziada, uma vontade excessiva de treinar braço. Então, rapaziada, porra, treina pra caralho. E, em geral, isso vai trazer também um desenvolvimento mais apurado pro bíceps e pro tríceps, né? E, cara, não é nada demais. Você vai encontrar gente aí com um braço muito bom, natural, porra, sem noia, tá? Então é bem possível você construir um braço excepcional sendo natural. É claro, dentro da medida do possível, né? Mas enfim, nessa condição aqui a gente tá nessa condição que eu digo, não na condição da foto, né? Também, porque é outra coisa. Todas as fotos aqui, pô, é bem provável que os caras estão no veneno, tá? É pra poder realmente elucidar e mostrar bem a musculatura. Tem a musculatura bem separada aqui, senão eu ia ter que trazer todos os esqueminha de anatomia e talvez não ficasse fácil de você entender. Beleza? Então, bíceps aqui é de boa, beleza? O próximo, cara, aqui é o peitoral, tá? E o peitoral, vou falar pra você, também é de boa, tá? Então, principalmente se a gente vai falando aqui não vou dizer da parte baixa, mas da parte média do peitoral ali, mas o conjunto como um todo. É claro, se a gente estiver falando da parte superior do peitoral, aí, assim, se esse cara tem essa parte muito bem desenvolvida, esse cara não, sei lá, ele não tem 20 anos de treino, ele é um cara que, porra, sei lá, tem ali seus 25 anos de idade, e ele tem essa parte, porra, muito bem desenvolvida, aí, meu querido, aí já é suspeito, entendeu?
Se esse cara tá com a parte superior do peitoral ali muito bem desenvolvido, o resto, enfim, o resto tá acompanhando, é claro, né? Porque o que é um peitoral, como fazer? Mais normal. É um peitoral que tem mais volume do meio para baixo, tá? Porque ele também tem um volume de fibras um pouco maior, mais, enfim, tem mais volume ali por natureza. Então, se o cara tá com a parte de cima ali muito bem construída, esse cara é novo, porra, aí é bem suspeito. Suspeito que esse cara tá. Pode ser genética, pode ser que o cara, porra, tá com um treino muito bem encaixado, ele pode ser também, não tô dizendo nada. Tô dizendo que é, no mínimo, suspeito. Tá? O próximo aqui da nossa lista é o tríceps, tá? E, cara, o tríceps é o mesmo efeito aqui do bíceps, tá? A mesma coisa. Então você encontra aí a rapaziada com bastante volume de treino para braço, quer desenvolver mais braço, treina mais braço, e aí, pô, é uma musculatura que você não vai encontrar muita dificuldade genética para poder desenvolver, enfim, não é tão comum assim. Apesar de ser bem plausível você encontrar, não é, pô, igual outras musculaturas que a gente vai ver aqui hoje, que é onde muita gente tem muita dificuldade genética e muita gente é muito abençoada geneticamente para algumas musculaturas em específico. Tá? Então o tríceps também aqui é de boa, não liga o alerta, não precisa você ficar ligando o alerta vermelho não, tá? O próximo, cara, da lista aqui é o ombro, tá? E aí, bichão, porra, o cara com, principalmente assim, ó, principalmente deltoide, porção lateral. Se o cara tá, é claro, se o cara tá com essa condição aqui que o Kaique tá na foto, o cara tá com fibra aparecendo desse jeito aqui, pô, não precisa falar nada, né? Mas assim, se o cara tem um bom desenvolvimento de deltoide, principalmente nos feixes aqui laterais, né? Nos fascículos 3, 4, 5, enfim, aí a gente tem um cara que, opa, é muito, muito provável que esse cara tá fazendo amor com o suco, né? Porque, porra, é realmente uma condição que, até pela disponibilidade de receptores androgênicos na musculatura, é difícil de alcançar. Então, geralmente, cara, geralmente natural tem um ombrinho mais murcho mesmo, entendeu? Essa talvez seja a principal, depois, é claro, né, da relação entre volume e condição física com baixo percentual de gordura, e o cara ser ou não natural, essa aqui seja a condição visual de uma musculatura em específico mais aparente, né? Que é realmente o ombro. Então, se o cara tem um ombro mais caído, se, o ombro mais normal também, né? Enfim, não é esse ombro bola de basquete que você costuma encontrar no fisiculturista, que obviamente está aditivado, se encontra nos fisiculturistas, enfim, aditivados mesmo, um ombrão tipo bola de tipo capacete, né? Não é o que você encontra no natural na imensa maioria das vezes, né? Então, aqui é bem provável que o cara esteja brincando de dardo por aí, né? O próximo aqui, cara, é o antebraço. E o antebraço, ele é bem capcioso, tá? Por que ele é bem capcioso? Porque é o seguinte, o antebraço, cara, ele é uma musculatura que, ela, a depender do quanto tempo você tem, a depender do quanto tempo você tem de vida, inclusive, ela pode variar. Porque se você encontra um antebraço nessa condição aqui ó, porra, arrebentando a boca do balão, mas esse cara aqui tem 40 anos, 45 anos, você não acha isso muito absurdo, tá? Por quê? Porque, cara, vê-se essa construção de um antebraço mais forte, um antebraço com mais massa muscular, com o passar dos anos. É uma musculatura que ela parece respeitar bem o tempo das coisas. Então, você encontra isso aqui, você encontra um monte de velhão que trabalhou, sei lá, o cara era marceneiro, o cara é ferreiro, o cara é pedreiro, e o cara tá com o antebraço voando, né? Agora, se o cara tem, bom, sei lá, o cara tem 20 anos de idade, 22, e tá com o antebraço uma tora, antebraço do Ramon, pô, 50 de antebraço, 40 de antebraço, né? Pô, aí vamos suspeitar, né? Então, assim, se for um cara com, pô, muito tempo de estrada, um cara com muita idade, vamos lá, vamos no de boa. Se o cara tem alguma profissão que também priorize um trabalho de antebraço, de boa, tranquilo. Agora, se o cara é novo, se o cara. Aí é suspeito. Aí virou suspeito, entendeu? Justamente porque é uma musculatura que demora bastante para poder amadurecer nesse sentido. Inclusive, cara, eu acredito ser fundamental que todo homem dê uma atenção especial para a construção de um antebraço muito mais forte. É o que eu faço comigo, é o que eu faço com os meus alunos, e se você quiser, inclusive, se tornar o meu aluno, é só clicar no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shape Blindado, meu programa personalizado de treinamento, onde eu e você vamos juntos construir o melhor físico da sua vida, um corpo com muito mais força, muito mais funcionalidade, mais massa muscular, menos gordura e também muito mais energia, muito mais testosterona também. Se esse é o seu objetivo, meu querido, só clicar no primeiro link da descrição. O próximo, cara, é o quadríceps, tá?
É que, é claro, se o cara tá nessa condição aqui do Jay Cutler, aí obviamente até o talo, né. Mas, naturalmente, normalmente falando, é possível sim, cara, do cara construir um bom quadríceps natural. Ah, é possível sim, enfim, se encontra, até de membros inferiores, é a musculatura que mais consegue ficar exuberante, se o cara agacha pra caramba, se o cara às vezes o cara tem uma base no powerlifting, e aí, cara, ele vai ter um quadríceps bom pra caralho mesmo, assim, naturalmente, tá. Não com esse tipo de corte, enfim, não com essa condição, mas ele vai ter um quadríceps hipertrofiado. É claro, né, como eu falei de novo, não necessariamente a gente tá falando da condição aqui de percentual de gordura, mais o desenvolvimento muscular, porque, de novo, foi o que eu falei no começo, se o cara tem muita massa muscular e um baixo percentual de gordura, aí não precisamos falar mais nada, né? A gente tá falando aqui basicamente de uma construção muscular mesmo, quanto de volume o cara consegue colocar nessa musculatura, principalmente de volume seletivo, né? Como é o caso, por exemplo, aqui da parte superior do peitoral, das fibras laterais aqui, dos feixes laterais do deltoide. E, cara, o quadríceps não, é bem de boa, cara, bem tranquilo. Você encontra aí naturais que tem um background de esporte de força aí, que agacharam pra caramba na vida, lá ele, né? Mas com uma boa condição, sim, beleza? O que não acontece tanto com o posterior de coxa. Né? Por que, que não acontece tanto? Porque talvez exista uma divisão de volume que priorize muito, assim, de forma generalizada o quadríceps. Sim, imagino que seja algo nesse sentido também. Tá? O que faz com que quem tem aquele posterior de coxa meio de grávida, assim, não posterior de grávida, né? Mas parece que o posterior tá grávido, tá volumoso ali, já é muito mais difícil de você encontrar num cara 100% natural essa, como eu posso dizer, uma boa perna geral, tá? É claro, são termos abstratos que a gente vai usando aqui, mas nessa comparação é muito mais fácil você encontrar um quadríceps bom no natural, e aqui, de boa você encontrar um cara com quadríceps grande, não precisa nem dizer bom, porque às vezes eu falo bom também, o cara vai pensar em hipertrofia seletiva, o cara vai pensar em elementos muito pontuais e que tendem muito ao fisiculturismo em si, eu não tô nem falando só disso, cara, olha só que coisa, não é só do cara que é fisiculturista natural versus o cara que é fisiculturista hormonizado. Não, não é isso. É do cara que é natural, tá treinando de boa aí, tá treinando na academia dele, tranquilo, e do cara que tá injetando as paradas, tá treinando também normal. Não precisa nem tá falando do fisiculturista em si, tá? Mas sim do cara que treina recreacionalmente falando. Mas muita gente vai usar o suco recreacionalmente também, gente que vai optar pelo caminho da, de ser natural, né? Então, cara, posterior de coxa aqui é pouquinho suspeito. Maravilha? O próximo aqui da lista é o coração, cara. Que loucura, né? Porra, que loucura o cara fazer o coração aqui. Mas, cara, o que acontece é que o cara que usa o veneno, esse cara tem uma hipertrofia do coração, tá? Uma hipertrofia muito maior do que simplesmente um cara que tem uma boa capacidade cardiorrespiratória. Então, tipo, porra, o cara, por exemplo, o cara que é corredor, ou o cara mesmo que faz esporte de força, né? Esse vai ter a diferença entre hipertrofia excêntrica e concêntrica do coração. Mas o fato é que todo mundo vai ter uma hipertrofia, o cara que é atleta mesmo, ele vai ter uma hipertrofia do miocárdio ali. Só que o cara que tá usando o anabolizante, esse cara vai ter um coração totalmente fora da curva, entendeu? O cara vai ter um coração gigantesco, e aí por isso que esse é um dos motivos que a rapaziada aí tá partindo dessa pra melhor, entendeu? Porque justamente os caras estão abusando do suco, estão abusando do veneno, e aí isso aí interfere diretamente na hipertrofia do coração, dá um piripaque no cara e já era, entendeu? O próximo da lista, e aí obviamente ele vai estar aqui como, cara, um dos principais elementos, indicadores que o cara tá usando alguma coisa. Depois aqui é a panturrilha, tá? E cara, a panturrilha, ela cabe na mesma coisa do antebraço, tá? Na mesma coisa do antebraço. Por quê? Porque é uma musculatura que ela tem uma limitação genética muitas vezes grande, então você vai encontrar muita gente com dificuldade de crescer panturrilha. Às vezes até anatomicamente falando, né? Pô, o cara tem um tendão muito alongado, e aí sobra uma panturrilhazinha pequenininha pro cara ali. E qual é o grande ponto aqui? Tá? Se o cara não é muito veião, se o cara. Muita gente, muitas vezes o cara que foi gordo por muito tempo da vida, você vai ver o cara tem uma panturrilha, porra, imensa, né, cara, de ficar trabalhando ali, de ficar andando. Então, também existem esses elementos ali. Mas, cara, em geral, se o cara tem uma panturrilha. Aliás, se o cara tem uma panturrilha boa, mas ele já passou por algum elemento como esse, assim como o próprio antebraço, né, como eu falei, se o cara é ferreiro, era marceneiro, trabalhava com negócio manual, se o cara já é muito velho, o já é muito velho, que eu digo velho de treinar, né? O cara já treina há muito tempo também, tudo mais. Aí vem pro de boa. Mas se o cara não, aí, pô, se o cara é novão e tá com isso aqui no talo, pode ser genética, mas também o cara pode estar um pouquinho suspeito, assim, detalhe, coisa pouca, beleza? O próximo, cara, é dorsal, tá? Irmão, dorsal, normal, segue o jogo, entendeu? É claro, se tiver uma discrepância muito grande, se o cara tá com uma dorsal, parece uma naja, pô, faz passando, parece uma naja, aí eu também, pô, aquilo que a gente já falou. Mas, comumente falando, não vai ser nenhum ponto aqui que vai na própria dorsal, que vai indicar que o cara, com uma hipertrofia convencional, né, o cara tá
usando das paradinhas, né? Bom, o que nos leva ao próximo da lista, que é o pescoço, tá? E aí é um detalhe, né, cara? Pescoço, o cara tá com pescoção, o cara tá pescoçudo aqui, porra. Esse cara está em alerta, tá? Está em alerta. No mínimo em alerta. A não ser que esse cara seja um atleta ou um praticante muito avançado de wrestling, de jiu-jitsu, de outras artes marciais que envolvem, e esse cara já treina o judô, eu já treino o pescoço em si. Mas, porra, em geral, esse cara tá, assim, nesse calibre aqui, é que esse calibre aqui é pica, meu irmão. Assim, ó, eu vou te falar, é que nessa visão que parece que o meu pescoço é uma bosta, né? Mas eu sei lá, cara, eu não acho que o meu pescoço é uma merda, não. E, porra, inclusive, assim, ó, eu não tenho que achar nada, né? Mas algumas vezes já falaram sobre o meu pescoço. Ah, pô, cara, você tem um pescoço bacana aí, pô. Pô, legal, legal. Parece que treina pescoço, né, enfim. E de fato eu treino pescoço, então por isso que pode ser que alguém tenha achado isso, né? Pode ser também que os caras só estejam falando pra me dar uma moral também, que, enfim, agradeço. Mas o fato é que, porra, se o cara tá nesse calibre aqui no pescoço, meu querido, aí o bicho é, porra, alerta, né? Alerta no mínimo. Se o cara, novamente, se esse cara não treina, não faz um wrestling, não faz um jiu-jitsu, aí, porra, aí nós estamos na brincadeira aqui, né? Agora, se esse cara faz, ele vem pro alerta. Se esse cara trabalha com de alguma forma, a gente vem pro alerta aqui com ressalvas aqui, maravilha? Cara, o próximo é o glúteo, tá? E o glúteo, ele acaba caindo na mesma situação aqui do posterior de coxa, tá bom? Se o cara tá com isso aqui muito desenvolvido, a não ser que o cara seja um velocista, se o cara, porra, sei lá. Eu lembro que em algum grau também, no meu tempo de velocista, já fui elogiado pelo, pelo tamanho da minha bunda, né? Enfim, informação inútil aqui. Mas, em geral, se você trabalha com algo que trabalha com glúteo é foda, né? Se você pratica alguma coisa que vai ter um recrutamento maior do glúteo, assim, não, cara, não corrida de fundo, não corrida de longa distância, não, mas eu digo, cara, sei lá, velocidade, saltos e coisas assim, você pode ser que tenha uma hipertrofia maior de glúteo e aí tá tranquilo, seria em tese de boa se você trabalha com isso. Mas caso contrário, bichão, aí, pô, meio suspeito, tá? Meio suspeito. Porque justamente o que se espera é que o cara tenha naturalmente um volume muito maior de quadríceps quando comparado com o pessoa de coxa, glúteo e outras coisas todas. Pela dominância que isso vai ter nos membros inferiores, ali, nos exercícios em geral, tá? O próximo aqui da lista é o trapézio, tá? Principalmente falando das fibras aqui mais superiores. E aqui, meu querido, se o cara tem o trapézio colado na orelha, se o cara tá trapezudo aqui, o que obviamente não é o meu caso, né? O cara tá trapezudo aqui, colando na orelha, porra, aí, meu querido, aí o cara tá mamado de suco, tá? Assim, essa junto com o ombro, são talvez as características musculares pontuais mais fáceis de se notar, entendeu? Mais fáceis de se notar no cara. Então, geralmente o que se olha é isso aí, porra, o cara tá com o ombro capacete, trapézio encostando na orelha, assim, ó, trapézio já mascarando junto com o pescoço aqui, pois então, né? Então o trapézio também entra aqui. O próximo, cara, são os paravertebrais, tá? Então, os eretores da coluna. E aqui, pô, depende, cara. Depende, tá? Se é o cara que trabalha muito no levantamento de terra, se o cara é um cara muito forte em algum grau e trabalha às vezes com movimentos mais compostos como um todo, porque isso aqui não é uma coisa que o cara vai desenvolver assim, a tom de nada, né? Sentado na cadeira. Mas se o cara trabalha bastante, como eu falei, terra, o próprio Steve mesmo mantendo ali posições muito boas na execução, ou mesmo fazendo hiperextensão lombar, e aí fazendo a extensão completa, né? Também usando das musculaturas. Porque o que os paravertebrais fazem? Eles mantêm a coluna ereta. Então, é fácil você encontrar paravertebrais muito bem desenvolvidos em cara que faz muito agachamento frontal, em cara que faz muito levantamento de terra, muito stiff em algum grau também. Então, cara, isso aqui, assim, depende. Se o cara não faz, se você não tem um background disso aí, e ele, enfim, tem isso aqui muito hipertrofiado, cara, talvez suspeito, tá? Talvez suspeito. Agora, se o cara tem um background disso aí, porra, aí joga de boa que não tem muito erro não, tá? E o próximo e último da lista, cara, é se o cara tem as musculaturas faciais muito hipertrofiadas, se ele tem o masseter muito hipertrofiado, o temporal. Então, assim, ó, vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tá vendo quando eu mordo aqui, eu faço a pressão com a boca, com os dentes? Tá vendo que tem uma musculatura aqui que salta, ó. É claro, isso aqui também é o volume, tá fazendo a pressão ali, a musculatura saltando, mas o fato é que essa musculatura da mordida aqui, ela tem, quem tem o uso de substâncias, tem isso aqui muito hipertrofiado. Então, se você acha que isso aqui, ó, já é relevante, você pega um cara que tá no suco mesmo, porra, a musculatura do cara vai
vai parecer, sei lá, vai parecer o que parece o meu tríceps no meu braço, entendeu? Vai ficar muito evidente. Assim como essa musculatura aqui também, ó. Então, quando você morde aqui, a mesma coisa acontece. Deixa eu pegar um ângulo bom de câmera aqui. Tá vendo que se move ali, ó? Ó, é bem aqui em cima. Não sei se vai dar pra ver direito. Ah, é porque eu também não tô usando nada, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, bem aqui, ó. Então, o que acontece é o seguinte, o cara que já usou, o cara que usa, ele vai ter também, em tese, tá? É bem comum você encontrar essa musculatura também bem hipertrofiada. Então você pega os caras que, os bodybuilders aí, os caras open, por exemplo, o cara vai mastigar, você olha tudo, você vê tudo. Então, porra, a minha aqui, coitada, não acontece nada, né? Cara naturalzão, nunca usou porra nenhuma, aí não vai ter isso aqui mesmo hipertrofiado, né? Mas o fato é que, cara, pô, se o cara usa isso, se o cara tem essas musculaturas hipertrofiadas, meu irmão, assim, eu vou te falar, é bem provável que o cara tá brincando com fogo aí, entendeu? Assim, uma bem provável. Cara, quando eu digo hipertrofiada é muito mais que a minha, tá? Muito mais que a minha. Mas se o cara tem um nível da minha, aí obviamente o cara não tá usando nada, né? O cara tá só a passeio nessa vida. Agora, isso aqui, cara, isso aqui cara, isso aqui é muito característico também. Então, tipo, tirando esse elemento da tríade aqui que a gente conversou, né? Então, cara, se o cara é natural, o cara é grande, o cara é seco, e o cara só pode escolher dois dos três, né? Então, se o cara é natural e grande, ele não é seco, se ele é natural e seco, ele não é grande, ou se ele é grande e seco, ele não é natural. Tirando esse elemento que baliza o volume para nós e a condição física, cara, essas musculaturas aqui são bem características do cara que tá. Aqui, ó, essas duas aqui principalmente, tá? É porque isso aqui não é visual, né? Tipo, isso aqui é visual, tá? Mas isso aqui não é, obviamente. Você não consegue enxergar o tamanho do coração do cara sem fazer um exame nele. Então, isso aqui, pô, em geral, você não vai conseguir identificar através disso. Agora, isso aqui, visualmente falando, assim, ó, esses três visualmente falando aqui, eles denunciam o cara muitas das vezes, tá? A não ser que o cara tenha uma especificidade genética muito grande para aquilo, o cara é abençoado geneticamente, tá? Aí, beleza, vai ter. Ou o cara tem muitos anos de treino, o cara tem 20 anos de treino, e aí o cara consegue, pô, com 20 anos de treino você consegue fazer muita coisa, entendeu? Você consegue ter musculaturas específicas extremamente hipertrofiadas, aí o caso é outro, tá? Mas eu gosto de ficar, tem 25 anos de idade, 20 anos de idade, e tá com o trapézio batendo na orelha, tá com esse combo aqui, ó, aqui, ó, ombro, capacete que já junta no trapézio que já vem o pescoço. Aí, porra, aí não tem muito o que falar, né? Aí não tem muito o que falar, não. Então, também jogaria o pescoço aqui, mas, cara, eu só não jogo porque, assim, se o cara ele é atleta de wrestling ou então de jiu-jitsu, o que ficou um tanto popular nos tempos de hoje, e não dizendo que esses caras não estão usando também, porque muitas vezes o cara pode ser atleta disso aí e usar também. Aí, porra, eu combo, né? Dois ao mesmo tempo. Mas às vezes o cara pode ser natural e ter um pescoço muito bom também, porque ele treina pescoço há anos por conta disso, tá? A mesma coisa acaba acontecendo com o antebraço, mas já é um pouco menos comum, né? Então ter um bom antebraço não tá tão relacionado aqui, o cara não tem que ter uma especificidade tão grande assim na vida para ter um antebraço bom, a ponto da gente pensar que esse cara, se ele tem um antebraço bom, ele tá tomando alguma coisa, tá? Peitoral, como eu falei, peitoral normal aqui, peitoral total, cara, aqui ó, bem aqui embaixo. Agora, peitoral, só porção aqui, porção clavicular, a parte de cima do peitoral superior, cara, aí ele vem aqui no suspeito, tá? Aí vem no suspeito. Assim como o posterior de coxa e glúteo, quando muito bem desenvolvido e muitas vezes bem parelho até com o próprio quadríceps, porque se espera naturalmente que o desenvolvimento de quadríceps vai ser maior, até pela divisão de volumes que naturalmente acontece, tá? Então vai ser mínimo suspeito se esse cara tá com bundão, tá com posterior de coxa engravidado. O antebraço eu já falei, cara, e panturrilha é aquilo. Tem um fator genético muito grande? Tem. Mas também, enfim, se o cara é muito novo ou nunca foi muito novo, enfim, aqueles elementos que eu comentei, né? E tá com isso aqui muito grande, ligue o alerta, tá? No mínimo suspeito. E aí, cara, de boa, entendeu? Aqui, braço, bíceps e tríceps, tranquilão, não tem segredo. Quadríceps também, dorsal também, tá? E aqui, eu, pô, deixei paravertebrais aqui, mas, enfim, pode deixar aqui também. Enfim, os meus paravertebrais, em tese, tendem a ser bons também, sei lá, o que isso significa na vida real, né? Mas eu tenho eles bem hipertrofiados aqui, pelo menos visualmente falando. E, cara, não usei nada. Então, só no levantamento terra, só no agachamento frontal, principalmente também, mas é claro, são alguns elementos que têm pouca. E também hiperextensão lombar, né? Porque são elementos que, tanto o agachamento frontal quanto o levantamento terra, eles têm pouca influência dinâmica no movimento, né? Eles usam essa musculatura mais para estabilizar. Então, em geral, a gente vai ter um desenvolvimento melhor dela, quanto mais dinâmico a gente trabalhar. Por isso, talvez a hiperextensão lombar, apesar de eu não ter feito muito na minha vida, não fiz muito, mas aparentemente trouxe algum resultado interessante aqui, o pouco que eu fiz, né? E aí, cara, essa aqui é a nossa classificação, tá? Agora eu quero saber de você, cara, se você concorda com o que eu falei aqui, ou se você acha que eu balbuciei
mentiras loucas e sei lá, cara, qualquer doideira aí, se você acha. Deixa aqui nos comentários, cara, vamos bater um papo. Papo também inteligente, né? Não vai só botar qualquer coisa lá, porque a gente não consegue nem conversar, né? Então se você tem uma opinião diferente, explica por quê. Vamos bater esse papo aí, maravilha? E se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar deste outro vídeo, cadê? Deste outro vídeo que está aparecendo aqui, com os músculos que são obrigatórios para todo homem ter forte. Nenhum homem pode deixar que fiquem fracos em nenhum momento da vida, maravilha? Então se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse vídeo aqui, e eu te espero aqui neste próximo. Então é só clicar e eu te vejo lá. Beleza, meu querido? Tamo junto e até a próxima.